Boa noite, pessoal. A gente está iniciando mais uma live aqui no Grão Fino. A gente vai conversar com meu amigo Augusto Pessoa, Beleza? fotojornalista. Essa quarta live hoje, comemorando o Dia da Fotografia, Augusto. E você é o quarto convidado para começar a noite, né? A gente começar bem a noite. E a gente vai trocar um pouco de Beleza. ideia aqui sobre fotografia, pandemia, a mudança para o audiovisual e as perspectivas que a gente tem, né, velho, para a fotografia nos próximos anos. Como tem sido praxe aqui no Grão Fino, eu vou fazer uma pequena audiodescrição minha para os usuários com deficiência de visão, e depois Augusto entra na apresentação de quem ele é e que tipo de trabalho ele faz. Só lembrando que Augusto é meu amigo de adolescência, então a gente começou a fotografar junto, uma velha Zenith 12XP, e a conversa vai render bastante. Bem, na minha audiodescrição, eu sou de pele amarela, tenho um perfil semítico, nariz grande, olhos pequenos, tenho barba, e estou num ambiente aqui cercado por um ampliador, uma câmera fotográfica e uma miniatura de uma casa antiga. Pode falar aí, Augusto. Beleza, para mim é uma alegria poder estar aqui também falando sobre fotografia. A minha descrição, eu sou branco, estou de óculos, fone de ouvido e quase careca, e não estou de barba porque eu fiz a barba hoje, e estou aqui com alguns livros atrás de mim, está um pouco bagunçado, enfim, aqui no meu escritório home office. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, né? Eu e o sócio, nós somos assim, da era jurássica, né, da fotografia aí em Campina Grande, e a gente começou junto. Eu acho que esse papo vai render bem, e aí eu estou disponível aqui para o que você quiser coordenar aí, o que é que você quer, por onde a gente começar. Tu dá uma pequena apresentação do que é o seu trabalho, que tipo de trabalho você faz, você é fotojornalista, trabalha com documental, né? Então dá uma breve apresentação do que você já fez e o que você faz na fotografia. Beleza, então, eu comecei a fotografar, como o Sóstenes falou, exatamente junto com ele, ali em 1993, 94, mais ou menos, quando a gente estava no curso de comunicação em Campina Grande, e na época a gente fez até uma revista, a Osmose, né, que a gente queria ver publicado o nosso material, né, então a gente não só queria ser fotógrafo, mas a gente queria também ter a própria revista, né, e a gente fez algumas edições dessa revista. Então, a partir desse tempo, eu comecei a fotografar e imediatamente ali no curso eu já comecei a trabalhar com fotojornalismo. Trabalhei alguns anos no Correio da Paraíba, depois eu trabalhei freelance para alguns jornais do Nordeste, aqui do Brasil, e depois eu resolvi trabalhar freelance total, assim, sem estar trabalhando para nenhuma empresa, para nenhum jornal. Então eu comecei a publicar em revistas nacionais e depois outras revistas também de fora, e comecei a fazer um trabalho 100% assim, freelance, 100% autoral. Então desde mais ou menos o ano 2000, eu já tenho 20 anos aí que eu estou no mercado trabalhando com fotojornalismo, trabalhando com foto autoral, fazendo meus próprios projetos também, e faço material tanto de audiovisual como de fotografia para ONGs, para empresas, para instituições públicas, enfim, para quem quiser me contratar, né? Então eu sou freelance 100%, com muito orgulho, e quero continuar assim. Certeza. Seu trabalho, Augusto, é um trabalho muito relacionado à sociedade, né? Você gosta muito de registrar esses movimentos das pessoas, e a fotografia de natureza. Eu acho que são os dois grandes fortes seus. É um fotógrafo de projetos. É bacana isso para a galera nova que está começando a fotografar, que se assusta com aquela história de que o jornal impresso está morrendo, e eu acho que Augusto é uma prova de que o jornal impresso, mesmo deixando de existir, vai existir espaço para bons fotógrafos. Então, como é que você organiza mais ou menos a construção dos seus projetos? Como é gerenciar uma carreira de fotógrafo freelancer e, ao mesmo tempo, gerenciar as imagens? Como é que funciona isso daí, velho? Pois eu, na verdade, você sabe, desde o início eu nunca fui assim conservador nesse aspecto, em relação à fotografia. Então, por exemplo, nós somos de uma geração que a gente é privilegiado, porque a gente passou por todas essas transformações que está tendo, né? Então a gente fotografava com filme negativo, depois a gente ficou fotografando com cromo, slide, então a gente acompanhou quando mudou da fotografia convencional de película para o digital, e para mim eu nunca tive preconceito, nem achar que a fotografia nem o jornalismo ia morrer, pelo contrário, eu acho que eu sou entusiasta dessas novas tecnologias. E além isso aí em relação ao formato, né, o suporte, mas hoje em dia também mudou também as plataformas. Então antes a gente publicava em jornais e revistas, agora a gente publica no Instagram, no Facebook, em sites, em redes sociais as mais diversas possíveis.
Então eu acho que isso também é uma oportunidade boa. Eu acho que tudo isso vem para... Claro que a gente, quando essas tecnologias chegam, a gente precisa ainda se adaptar, tem um lado negativo, como tudo tem também, mas de uma maneira geral eu vejo de uma forma positiva. Então os meus projetos, eu sempre montei eles da seguinte maneira, desde o início. Primeiro, eu tenho a parte conceitual, onde eu defino na minha cabeça o que é que eu vou fazer. Eu escrevo, porque eu gosto de escrever, então eu escrevo qual vai ser o passo a passo, o planejamento daquele projeto, e aí eu vejo de que área aquilo ali vai se encaixar. Se é melhor para um edital, se aquilo é melhor para iniciativa privada, para eu vender, se aquilo eu posso bancar do meu próprio bolso e depois ter um retorno com aquilo e ser um trabalho 100% autoral. Então, baseado naquilo que eu planejei primeiro, eu consigo definir. E hoje em dia eu vejo que tem um leque muito grande através das redes sociais, né? Tanto é que nesse momento de pandemia, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, eu acabei também migrando mais para essa área virtual, né? Então, o meu trabalho ele é assim, ele é muito construído através daquilo do que é dependendo de cada trabalho que eu vou fazer. Então, tem trabalhos que é para uma plataforma, é para uma forma de eu conseguir o dinheiro para fazer, e tem trabalho que é totalmente diferente. Então, vai depender do tema do que eu vou fazer. Além disso, ou para além disso, eu continuo fazendo esse trabalho tradicional. Se um jornal de São Paulo me contrata, eu faço. Se uma empresa me contrata, eu faço um trabalho também sob encomenda, como a gente sempre faz, sempre fez, né? No caso, você primeiro tem a concepção do tema e depois é que você pensa na saída desse trabalho, né? Qual vai ser a finalidade dele? Se vai ser mídia impressa, se vai ser mídia digital. Isso é bacana porque é uma percepção também do fotógrafo empreendedor, né, velho? Que a gente, Exato. Pelo menos a geração da gente, não foi muito educada a ser, a gente foi educada a trabalhar no jornal, a trabalhar numa agência de propaganda, e eu acho que para a turma mais nova é um caminho importante a ser seguido. Essa história do fotógrafo controlar seus próprios caminhos. Claro. Tanto é que, você vê, ele é tão do ponto de vista assim, autoral, que às vezes eu programo um projeto, escrevo ele, faço a parte conceitual e eu não consigo encaixar ele em nenhuma das alternativas que tem no mercado. Então é um projeto que eu guardo, ele fica guardado para, no outro momento, ele vir à tona. Mas eu acho que essa forma de planejar antes, ela é boa porque a gente consegue ir mais no alvo assim, do que a gente quer fazer, né? Por exemplo, tem projetos que quando eu comecei a pensar sobre o projeto, aquilo ali eu imaginei que seria um edital, que aquilo ali seria... E no decorrer de eu fazer o projeto, eu vi que não, que dava para eu investir naquele projeto, porque depois ele ia ter um resultado muito grande e realmente depois teve exposições, virou catálogo, e eu não precisei de um edital, não precisei de um patrocínio. Eu mesmo consegui ali fazer um investimento mínimo, porque era um trabalho que eu tinha certeza que ele ia ter um retorno, né, para mim. O seu projeto de trabalho que você fez sobre os caminhos Inca, né? Foi um projeto bem grande, assim, que fez você correr o mundo. Acho que você foi para os Estados Unidos, chegou aí para a Europa também, né? Também, ano passado eu apresentei lá na República Tcheca. Fala um pouquinho como é que foi a construção desse projeto. Você tem uma paixão grande pela cultura peruana, pela cultura Inca, e eu acho que é um marco da sua carreira, né? Com certeza. Esse projeto eu costumo dizer assim que é um projeto que eu já tentei me livrar dele algumas vezes, mas eu não consigo. Ele parece que é uma coisa assim que eu vou, para sempre eu vou estar com ele, né? Porque ele começou, na verdade, com aquele impulso da gente querer ser um fotógrafo da National Geographic, ou querer visitar o mundo, né? Viajar, que a gente sempre teve essa vontade. Então, naquela época, em Campina Grande, em 1999, eu pedi demissão do jornal, exatamente onde eu trabalhava, o Correio da Paraíba, peguei aquela fortuna ali, né, que o jornal me indenizou, e aí eu consegui filmes, películas, que na época a gente fotografava com filmes, e em companhia de Jorge, né, um amigo nosso aí, Jorge Barbosa, jornalista também, fotógrafo, nós atravessamos aí a América do Sul durante 45 dias, e eu tinha lido aquele livro, As Vias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né, que meu pai me deu, e eu estava com tudo aquilo na minha cabeça, então aquela viagem ela abriu muito meus horizontes. Até eu costumo dizer, quando eu dou palestras para estudantes de jornalismo, de fotografia principalmente, que às vezes um livro pode direcionar a sua trajetória, uma viagem pode mudar a sua forma a sua fotografia, de como você quer trabalhar. Isso aconteceu comigo. Então essa viagem para os Andes, ela rendeu depois dezenas de viagens. Todo ano eu vou 2, 3 vezes, ano passado eu fui 4 vezes lá. Esse ano tinha 3 viagens programadas, mas em função da pandemia ficou para 2021, se tudo der certo. Mas é um trabalho assim que rende muito para mim no aspecto pessoal, de satisfação pessoal, porque nesse trajeto dos Andes, para quem conhece, você já foi naquela região do Uruguai e tal, pega um pouco daquela parte,
tem tudo que eu gosto de fotografia. Então tem uma cultura muito rica, tem uma natureza muito exótica também, e o meu trabalho, como você falou no início, ele é bem caracterizado por essa coisa mais antropológica e a inserção desse homem dentro dessa natureza, né? Então os Andes é muito rico em todos os aspectos, desde a gastronomia até o patrimônio histórico, até a riqueza cultural, a civilização inca do ponto de vista arqueológico. Então esse trabalho continua rendendo. Eu fiz uma palestra, que essa viagem que você falou para os Estados Unidos foi por causa dessa palestra, dessa apresentação que eu faço, contando esse projeto. Eu levei ela para os Estados Unidos, levei para a Europa. No Brasil já circulei várias capitais do Brasil e cidades do interior também. Então esse projeto continua e tem vários lugares dos Andes que eu ainda não fotografei e que eu quero dar sequência ainda nesse trabalho. Lembrando que a primeira viagem que você foi, eu fui seu assessor de imprensa, que eu quem fiz a página da internet, no tempo do começo da internet. Pois é. A internet que acompanhando a viagem. Qual era a rede social? Se era o WordPress? Era Geocities. Não existe mais. A galera mais nova não sabe nem o que é isso. Augusto, uma coisa interessante, porque a grande maioria dos fotógrafos, quando pensa em viajar, joga aquela visão lá para fora, né? Para o além-mar, para a Europa. E aqui na América Latina, a gente tem uma cultura riquíssima, a gente tem uma história riquíssima, tem uma cultura riquíssima que nunca é registrada. É interessante você falar que Galiano lhe levou ao Peru. E o que o Peru trouxe para você, Augusto, como pessoa, velho, como fotógrafo? Rapaz, trouxe muita coisa, abriu assim minha cabeça, meus horizontes. Exatamente isso que você falou, porque quando eu fui lá a primeira vez, eu pude ver, assim, perceber aquilo que eu já tinha lido, não só com Galiano, mas com outras coisas, mas eu vi isso na realidade. A visão do colonizador europeu, durante 400 anos ali, foi uma coisa incrível. Assim, as pessoas têm a visão mesmo internalizada do colonizador. Então eu pude ver que as pessoas, os próprios descendentes incas, muitas vezes eu ia conversar com eles lá, eles traziam a visão do colonizador, a visão do europeu, porque eles construíram isso através da educação, nas escolas e tal. Então eu pude ver também que tem um outro grupo de pessoas lá que já são despertos, através de trabalhos de antropólogos e tudo, que sabe que essa visão do colonizador foi uma visão totalmente deturpada, uma visão de quem veio explorar, de quem veio conquistar, de quem veio roubar todo o ouro, aniquilar toda a cultura deles, né? Então eles são, depois que eles perceberam isso com o tempo, então eles também são muito ricos em defender a sua própria cultura. Então eu aprendi muito com isso, eles valorizam muita cultura. Tanto é que, até no âmbito público, eu falo isso na palestra, porque a logomarca do governo federal do Peru é exatamente um desenho das linhas de Nazca, né? Então, um vestígio arqueológico, você vê a importância que eles dão para o patrimônio arqueológico, para a cultura indígena deles, uma coisa que a gente tem que aprender. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito aquela coisa de ter a cultura do colonizador, né? O bom para a gente é ir para fora, é os Estados Unidos, é onde está a Europa, é onde está a cultura. E muitas vezes aqui no Brasil é onde nós temos a Serra da Capivara, onde eu estou fazendo agora um filme, lá um documentário. Nós temos toda a cultura rica aqui da Paraíba, de sítios arqueológicos, né? E de influências dos índios aqui na Paraíba, o toré, e uma série de tradições, desde a gastronomia até a cultura, essa força da nossa cultura, do brasileiro de raiz verdadeiro, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre ter esse retorno à cultura arcaica, né? Então, eu acho isso muito legal, e o Peru me ensinou muito isso. A gente valorizar a nossa cultura, a nossa raiz. É bacana porque a gente começa a perceber, principalmente na geração da gente, uma espécie de marcador da imagem do fotógrafo latino-americano, né? A nossa imagem, ela tem uma característica muito própria. Quando eu me debruço na sua fotografia, eu consigo ver uma luz que só você consegue ver e que é uma luz que só existe aqui. Aquelas faces, aquelas paisagens. Então a gente termina marcando na nossa fotografia e na sua fotografia essa posição de homem latino-americano, de cidadão desse continente, desse barco gigante que a gente chama América Latina, né? É interessante essa marcação de linguagem. Augusto, uma curiosidade é o seguinte: você sempre foi uma pessoa da fotografia. E eu me lembro que você experimentou em algum momento da sua carreira a questão do audiovisual lá com o Pau da Bandeira, né? Que foi um trabalho feito no cinema. Como foi essa aproximação sua com o audiovisual, velho? Sair da fotografia e entrar no audiovisual. Depois você vai falar um pouco como é que o audiovisual está chegando mais na sua vida a partir da pandemia, né? Tá.
Então, como eu falei no começo, eu nunca tive essa coisa de ser purista, vamos dizer assim, nesse sentido. Né? Se eu sou fotógrafo, então eu não posso trabalhar com audiovisual, porque tem pessoas que pensam assim. Não, eu sempre fui aberto, para mim é arte, né? Arte é arte. Então, eu sabia que quando eu comecei a fazer o audiovisual, foi esse filme que você citou, O Pau da Bandeira, que inclusive foi muito premiado, ganhou prêmios até fora do Brasil, mas quem assiste o filme vê que ele é um filme 100% fotográfico. Então, é a câmera no tripé, fotografias e com música. Então, eu costumo dizer que eu faço um cinema assim, bem fotográfico mesmo. E é um cinema eu chamo de cinema solitário, porque cinema a gente sabe que envolve muitas pessoas. E às vezes eu vou fazer um documentário, só vou eu, com a minha câmera, com o meu tripé. Então, é um tipo de cinema diferente, um tipo de audiovisual mais para fotografia mesmo, com a visão do fotógrafo, mas claro, com o tempo eu fui vendo que o áudio é importante, que a captação de um áudio pode ser fundamental num filme, e uma série de outras coisas. Então, depois do Pau da Bandeira, eu consegui produzir alguns filmes, e hoje eu estou trabalhando. Mas para mim, na minha cabeça, vamos dizer assim, é fotografia. Eu não vejo, assim, a gente usa essa linguagem audiovisual, mas para mim é fotografia. O filme que eu estou fazendo ali é fotografia pura, para mim é fotografia, eu não consigo ver essa distinção. Assim. O que eu faço é fotografia, agora a linguagem, ali é uma linguagem mais cinematográfica do que fotográfica, vamos dizer assim, mas na essência, para mim, é fotografia que eu estou fazendo. Né? Observando teus vídeos, por exemplo, você falou dessa história da evolução da linguagem, você com o Pau da Bandeira mais fotográfico, interessante, por exemplo, que Chincheiros, que é sobre as mulheres no Peru, né, que trabalham com tecido, né? Fabricação de tecido, né? Ela já tem uma linguagem mais documental, né? Você já deu a liberdade para as pessoas se colocarem no vídeo. Como é que foi essa evolução do audiovisual estritamente fotográfico para um que vai se tornando mais livre? Isso eu acompanhei em todos os seus trabalhos. Se pegar o do Mosteiro Zen, Morro da Vagem também, você já percebe um trabalho mais documental, mais todo, embora sua fotografia sempre esteja presente, né? Porque assim, eu vi que eu precisava também, já que eu quero fazer filmes, né, e trabalhar também com isso, eu também não podia ficar só em filmes meramente fotográficos, né, como é bem o Pau da Bandeira. Então eu comecei a tentar, por isso que eu falei, assim, de ter uma captação de áudio melhor e usar alguns acessórios como slide, como gimbals, né, para poder estabilizar a imagem. Então, e do ponto de vista mesmo conceitual, de ter mais documentário, né, de ter falas das pessoas, de ter contrapontos dentro disso tudo, de ter um enredo costurando aquilo ali. Então eu venho buscando fazer isso, e nessa trajetória eu também faço projetos, por exemplo, comerciais, como eu fiz agora para um hotel, Verde Green, que é um hotel aqui de uma pessoa que é sustentável, um material para vender mesmo o hotel, para mostrar esse momento agora. Então, aí eu já uso uma linguagem, continuo com a minha fotografia, mas tenho que usar uma linguagem de marketing, uma linguagem de audiovisual para fazer uma peça publicitária, vamos dizer assim. Então, graças a Deus eu consigo navegar por esses caminhos, por essas linguagens, sem problema. Quando eu quero fazer aquela coisa pura mesmo ali de fotografia, como por exemplo, não sei se você acompanhou A Lenda, que é um projeto do Allenberg Quindício, que tem uma fundação, Escola de Comunicação. Então ele fez um disco que é A Lenda, que são músicas do som da Chapada do Araripe, a paisagem musical da Chapada do Araripe. Então eu convenci ele agora, recentemente, quando eu estive lá, a fazer uma espécie de baraca da lenda, entendeu? Fazer um filme só com imagens e o som do disco dele, que são 35 minutos de música. E aí ele aprovou e a gente vai fazer. Então, é um desafio você fazer um filme do estilo do Baraca, onde você só tem imagem, né, com música. E eu vou fazer esse projeto ouvindo o disco A Lenda e captando na medida que eu estou ouvindo. Então vai ser um novo desafio. E eu acho que a arte é isso, né? A gente não ficar preso a determinadas linguagens, nem paradigmas, a gente tentar inovar e tentar fazer usando referências, como eu estou dizendo, eu citei o Baraca e tal, usando as referências que a gente tem da nossa bagagem cultural, mas para tentar produzir uma coisa nova, né? Com equipamentos atuais também, né? Esse mesmo eu vou produzir todo com smartphone. Agora tem smartphones com lentes Leica, né? E eu estou fazendo uns filmes, esse Rupert do Piauí também é 100% com smartphone. As únicas imagens que não é feito com o smartphone das lentes Leica é feito com drone, que são as imagens aéreas, mas o resto é tudo com smartphone. Isso é interessante, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, essa coisa do suporte, né? Porque o que vale é o olhar, o que vale é a composição, né? Não é o equipamento que você está usando. Então,
Hoje em dia eu estou fazendo alguns filmes com smartphones e não vejo dificuldade para isso, porque ele já tem uma qualidade que dá para fazer, né? É aquela história, né? É uma coisa que eu sempre falo com os alunos, que o bom fotógrafo é como o cara que dirige bem, né? Ele dirige bem numa Ferrari, num Fusquinha, então ele vai entender o limite de cada equipamento. Isso. E a partir daquele limite ele vai construir a sua imagem, a sua linguagem. Tu tá usando, no caso, o Huawei, né? O Huawei Pro, que tem as 3 lentes, né, que são Leica. Tem a ultra grande, tem a normal e tem um zoom ali, né? A qualidade da imagem é fantástica. Eu já vi as imagens dele, é fantástico. Já ampliei fotos de 1,5 m, assim, sem granular, sem perder nada, né? Muito bom. Se a gente pensar um celular desse, dá tecnologicamente 1000 vezes uma Zenith 2XP que a gente começou lá no início da carreira. Fita isolante para não entrar luz no filme, né? Exatamente. Aí você já tira. Esse projeto do PESP é o que você está fazendo com seus irmãos, né? Isso, exatamente. O Arthur Pessoa, vocalista da Cabroeira, que vai fazer a trilha, está fazendo a trilha sonora. O André Pessoa, que é produtor, é fotógrafo também, que mora lá no Piauí, que é quem está dirigindo, que na verdade esse filme é um sonho que ele tinha, que é sobre a última fronteira selvagem do Nordeste, que é o corredor ecológico entre os 2 parques nacionais, Serra da Capivara e a Serra das Confusões. E nesses 100 quilômetros que separam os 2 parques, os parques são imensos, cara, tem um que tem quase 1 milhão de hectares e o outro tem 200 mil hectares. E nesse corredor ecológico, existem muitos sítios arqueológicos que nem os arqueólogos de lá conhecem. Então a gente está fazendo um documentário e a pegada desse documentário é a gente mostrar não do ponto de vista do pesquisador, do arqueólogo, porque isso aí já foi muito feito. A gente está mostrando pelo ponto de vista de 3 mateiros, caboclos que nasceram ali, ex-caçadores, como é que eles interpretam aquelas pinturas. Então é a visão do nativo interpretando os desenhos e não uma visão do arqueólogo interpretando aqueles desenhos. A gente está partindo do ponto de vista de que ninguém, na verdade, sabe o que aqueles desenhos do simbólico mesmo, né? Certeza. Tu já tinha feito um trabalho com o irmão, né? Com o Arthur. Eu acho que você cobriu uma turnê da Cabroeira. Para quem não sabe, Arthur Pessoa... Eu fui uma que a gente fez mais de 15 países, e ano passado eu fui com eles a África e a República Tcheca. Com o Arthur eu sempre estou produzindo com ele, porque ele está mais próximo aqui, né? E como é agora trabalhar os 3 juntos, velho? Porque eu sei da união de vocês e como é trabalhar os 3 irmãos juntos no projeto. Rapaz, a gente está ainda começando essa parte aí de trabalhar junto no projeto. A gente fez uma viagem para lá e foi muito boa. A gente foi para um lugar lá dentro da Caatinga, para um sítio arqueológico, com um desses mateiros, que é um desses personagens, né? E aí o Arthur já produziu muita coisa, o Arthur já voltou de lá, mas nessa ida que ele fez, ele já produziu muita coisa da própria natureza lá, da música, do som que tem lá no ambiente da Caatinga, e aí a gente vai produzir o resto já ele estando aqui mesmo. Vamos dar sequência. Aí no caso, o André ele entra só como produtor, então, ele não entra como fotógrafo também. Não, eu estou fazendo a parte de fotografia, de direção da câmera, de tudo. O André está entrando como produtor, porque ele conhece tudo, todos os lugares, e a direção no sentido geral, assim, do que é que ele quer fazer, o que é que ele quer abordar. Então, ele está dirigindo, vamos dizer assim, do ponto de vista fotográfico também, me auxiliando, mas eu que estou dirigindo as câmeras, comandando as câmeras, e o Ricardo, que é um amigo meu lá do Ceará, ele da Chapada do Araripe, ele está fazendo essa parte da produção também, auxiliando na produção. É um filme simples, vai fazer acho talvez meia hora, um documentário simples, um retrato ali de 3 mateiros e como eles interpretam essas pinturas rupestres, né? A Serra da Capivara está na sua história há muito tempo, né? Você já fez muito registro de lá, o André vive por lá, né? Eu acho que foi uma das pessoas responsáveis por divulgar a Serra da Capivara para o Brasil. E você sempre esteve viajando, velho. E aí vem aquela pergunta, como é que o Augusto está vivendo nesse período que não pode viajar? A gente entrou nesse período de pandemia, acho que para todo mundo, para todo o mercado, ele se desmonta, né? Todo o mercado se desmonta, você deixa de poder se deslocar para onde você acha que deve. Como é que está sendo a tua relação com esse momento que a gente está vivendo agora? Você enquanto fotógrafo e enquanto uma pessoa que o seu negócio depende desse circular. Pois é, rapaz, isso aí foi uma coisa... Tanto é que eu viajei no final do ano, e quando foi em janeiro eu fiz uma viagem, em fevereiro eu fiz outra viagem, em março eu fiz uma outra viagem, fui para a Chapada dos Guimarães, já fazendo uma pré-produção de um projeto que eu vou fazer, quando puder fazer, que é chamado Chapadas.
que são sobre as 5 chapadas do Brasil. A Chapada do Araripe, no Ceará, a Chapada das Mesas, no Maranhão, a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ali perto de Brasília, e a Chapada Diamantina, na Bahia. Eu ainda não conhecia a dos Guimarães, então em março eu fui lá, conheci a dos Guimarães, fiz uma viagem grande pela Serra do Roncador também, divulgando, fazendo a minha palestra Inca, né, que é sempre viajando, e aí na volta eu já percebi no aeroporto de São Paulo e tal, pessoas com máscara, já estava exatamente naquele momento ali, a pandemia já estava na Europa, em alguns lugares da Europa. E aí quando eu voltei para cá, para João Pessoa em março, pronto, e aí a pandemia chegou no Brasil e aí eu não pude mais viajar para lugar nenhum. A palestra Inca, eu já tinha agendado ela em alguns lugares do Brasil, todos foram cancelados. 3 viagens que a gente tinha para os Andes, todas 3 também canceladas. E aí eu tive que ficar dentro de casa, né? Tive que fazer o que todo mundo fez, ficar em casa. E aí nesse ficar em casa e não poder viajar, não poder fotografar, além de dentro do próprio apartamento, então eu pensei, o que é que eu posso fazer também? Então eu fui ver o meu acervo, minhas fotografias, meus filmes e tal, e foi onde surgiu a ideia de fazer o Visagem, que é esse canal no YouTube, uma plataforma onde eu falo sobre a minha fotografia, mas eu sabia, quando eu criei eu tinha uma perspectiva de que, a médio prazo, depois eu ia voltar a produzir o material, mas essa plataforma continuaria sendo alimentada por esse material que eu ia produzir. E foi exatamente o que aconteceu, porque aí eu fiquei março em casa, abril, maio e junho. Quando foi em junho, então eu fui fazer a primeira viagem lá para o Parque Nacional da Serra da Capivara para a gente iniciar esse filme, porque já estava podendo fazer, e com todos os protocolos, usando máscara e tal. Então eu fiz uma... Então foi interessante também, porque eu consegui sair de dentro daquela situação que eu estava de 4 meses sem poder fotografar, para ir fazer o que eu mais gosto de fazer, né? Que eu fui para Chapada do Guarani, para de lá ir para a Serra da Capivara. E aí de lá para cá, 1 vez por mês, eu estou fazendo essa viagem lá para o Piauí, atravessando Ceará, Pernambuco, chegando ao Piauí. E aí eu consigo, na própria viagem, fotografar. Eu me lembro que na primeira vez eu parei mais de 10 vezes na estrada do sertão, os ipês roxos, todos florando, né? E aquela luz maravilhosa, parecia que estava assim, é o efeito represa, né? 4 meses sem poder fotografar. Mas aí é isso, eu estou tomando todos os cuidados, a gente está fazendo esse filme tudo dentro do protocolo, mas a gente está vendo que as coisas já estão mais abertas, e aí eu vou continuar fazendo esse projeto até o final do ano, para a gente fechar esse filme, e quero colocar em prática o documentário das Chapadas, que é fazer uma viagem circulando essas 5 chapadas do Brasil. Então, o que eu consegui fazer, assim, que eu vi que eu tirei de bom, além de ler mais, de ficar mais com a família nesse período todo, ler também sobre fotografia, foi criar esse canal e poder revisitar todo o meu material, todo o meu acervo e disponibilizar isso de alguma maneira através desse canal, né? Então, eu achei que isso foi muito bom. E o Visagem, eu estou achando legal de fazer também, porque eu gosto de falar sobre esses trabalhos, sobre esses projetos, né? E é uma experiência bacana, porque não é só aquele produto onde você tem um vídeo e o cara senta e assiste o vídeo, assiste o documentário. Na verdade, você tem uma conversa antes, né, uma pequena conversa com o espectador, e apresenta depois os vídeos. São quantos vídeos? São 10, né, que tem agora? Agora tá o 10. O domingo vai ser o 11º. Que eu acho que tem o Pau da Bandeira. Pau da Bandeira, tem o Reisado lá de Caretas, né? Aí tem o mais recente agora, que a gente tem o do Mosteiro, que foi A Forma e o Vazio, o filme que eu fiz com o monge. Tem um que eu fiz sobre a Romaria de Candeias, que é uma romaria muito importante lá de Juazeiro do Norte. Tem um que eu fiz sobre a Cabroeira, sobre exatamente a viagem, e os filmes que eu produzi durante a viagem com a Cabroeira. E, bom, não estou lembrado agora, mas são 10 já. São 10 filmes. São 10. Esse material que você... Só cantar que eu fiz. Que é o primeiro. Esse material que você está fazendo atualmente, ele tem como objetivo o canal ou você vai dividir entre o canal e algum outro tipo de saída? Esse rupestre? Sim. Não, o rupestre a gente quer fazer um média-metragem mesmo para festivais, para participar de festivais. E aí no canal, já postei em alguns lugares, mas eu vou estar mostrando assim um making-off desse filme. Pessoal, caiu aqui a conexão, mas já a gente chama de novo Augusto. Acho que daqui a pouco ele entra.
Deixa eu chamar ele novamente aqui. Daqui a pouco ele entra, ele estava falando um pouco sobre a experiência dele com a internet agora, e ele já está chegando aí para continuar a conversa. Voltou? Voltou. Beleza. Eu não estou me vendo aqui, mas se você está me ouvindo aí, está me vendo, beleza. Estou ouvindo, ele está carregando, tranquilo. Tranquilo. Tem uma pessoa aqui perguntando, a Lisa Ferraz, qual é o canal e onde pode assistir? Tá, no YouTube o canal chama-se Visagem. Visagem. No YouTube, é só para botar Augusto Pessoa, Visagem, que vai abrir esse canal lá no YouTube, onde já tem esses 10 vídeos disponibilizados, que eu coloco sempre aos domingos, né? Aos domingos é que eu estou colocando os vídeos. Então lá tem um pouco já da trajetória, tem alguma... E é interessante, porque quando eu vou nos meus HDs, no material assim, eu tenho um material para usar durante algum bom tempo ainda, sabe? Sim. Interessante. E eu vou começar a colocar coisa nova também. Agora, tem pessoa aqui dizendo que eu não estou aparecendo na tela e realmente eu também não estou me vendo. Se você quer entrar e sair de novo para ver... Tá bom, vou sair aqui. Vou te chamar. Aguarda só um momentinho, pessoal. Deixa eu colocar aqui para chamar ele de novo. Já enviei novamente a solicitação, daqui a pouco ele entra. O canal do Augusto ele é bem fácil de achar e é bem interessante porque as imagens são muito bonitas. Agora voltou. Jorge estava pedindo para você voltar. Tá ok agora? Tá ok. Jorge apareceu aqui nos comentários dizendo, Augusto, volta. Augusto. Então, como é que está sendo para você, velho, essa relação com as redes sociais, com esse ambiente digital, enquanto ferramenta para a divulgação do seu trabalho? Que tipo de resultado você percebe? Rapaz, eu acho muito legal. Assim, como eu falei, eu nunca tive dificuldade com isso, não. Eu gosto porque a gente tem uma resposta quase em tempo real também, né? Antigamente você publicava um material numa revista, depois você recebia uma revista para você ver o que estava publicado e tal. Hoje em dia é praticamente online ali, eu estou postando, a pessoa já está comentando. Então, além de ter esse bate-papo, vamos dizer assim, essa troca mais em tempo real, é um network também muito importante, porque na medida que eu estou disponibilizando esse material, a rede toda ela é muito, muito grande. Então, já várias pessoas vêm para conversar comigo sobre alguma coisa, né? Então, eu solicitar um trabalho, então o canal se abre na rede muito, muito rica, né? Então, para mim é muito bom estar disponibilizando ao mesmo tempo que eu estou podendo compartilhar isso também em grupos e WhatsApp, em outros canais, né? Além disso, está registrado também, né? Eu sempre gostei de ter o meu material registrado, né? A gente sempre gostou de ter isso, ou em revistas, ou em livros, ou em catálogos, e virtualmente também, porque está lá. Daqui a tantos anos, se a pessoa for lá, ela pode assistir o Pó da Bandeira, pode assistir determinados filmes, às vezes projetos que eu não dava nem tanto valor, mas que agora estão lá registrados, estão guardados, que a gente pode revisitar. Então, eu acho muito legal. E tem uma visibilidade grande para um público que talvez nunca conhecesse o seu trabalho, né? Uma coisa que eu penso muito da questão da internet é que é meio que a realização do que a gente pensava quando era adolescente, do punk, do it yourself, né? Do faça você mesmo. Então, alguns conteúdos que não tem onde ser publicados dentro da mídia tradicional, dentro desse espaço de internet, eles encontram esse lugar, né? Exatamente. Como é relacionado com o público mais novo, assim, pessoal mais jovem, entra, comenta, como é que funciona isso daí? Eu tenho tido muito retorno disso aí, pessoas estudantes, às vezes de jornalismo e tal, de fotografia, que entram em box para conversar comigo, para querer dicas, seja em relação a viagens ou em relação a alguns projetos específicos. Então isso também é outro aspecto assim, fundamental, né? Abrir esse canal de diálogo com as novas gerações, com pessoas que estão chegando agora nesse trabalho e querendo conhecer mais, ao mesmo tempo que fortalece as amizades com outras pessoas que eu não falava há algum tempo, né? Que através do canal vieram conversar, Augusto, estou assistindo o seu canal, e aí isso vai ligando, vai fazendo essa... Eu acho isso, compartilhando isso e está ligando, né? Fazendo com que tudo isso aconteça, essa rede ela realmente funcione, né? Então eu acho muito válido, eu acho muito bom a gente saber usar essas novas plataformas e para o meu trabalho está sendo fundamental. Assim, eu nunca tive a pretensão de ser um youtuber ou como as pessoas pensam, ganhar dinheiro com o YouTube, jamais. A gente sabe que isso aí é para quem trabalha com isso, é para atores, é para humoristas e tal, né?
mas para mim é como uma plataforma de apresentar o meu trabalho, de mostrar o meu trabalho e de deixar ele registrado ali. Nesse aspecto está funcionando muito bem. Eu já consegui, inclusive, falando de network, fazer bons trabalhos depois que eu coloquei o canal. Porque aí pessoas me viram através do canal, viram o meu trabalho, estou precisando que você faça isso para mim e tal. Então serve como uma plataforma mesmo, do ponto de vista profissional mesmo, né, de trabalho. Na verdade, então, termina sendo um portfólio para você, né? A mídia digital ela vai funcionar como um portfólio para você apresentar a um possível cliente, por exemplo. Serve como uma plataforma onde, né, por exemplo, eu tenho um site praticamente pronto, mas eu não estou usando o site, porque hoje em dia poucas pessoas vão até um site para abrir o site e tal. Então está funcionando como é um site, como é um portfólio, é uma plataforma do meu material, uma vitrine do meu trabalho, né? Então eu acho isso está sendo muito importante, muito legal. Augusto, uma pergunta que sempre vem, principalmente quando a gente pensa em fotojornalista, foi uma discussão que a gente teve até com o Rostan semana passada, é como o fotojornalista encara essa popularização da fotografia. Certo? Hoje qualquer pessoa pode ser um gerador de notícia, né? Qualquer pessoa com a câmera na mão, ela pode alimentar um veículo de comunicação. Qual o lugar do fotojornalista hoje nesse novo panorama? Onde a imagem, de certa forma, eu não gosto dessa palavra banalizada, mas ela está popularizada e muitas vezes a mídia aproveita da imagem que é gerada pelo amador. Então, qual o papel do fotojornalista nesse mundo novo? Eu vejo assim, que é como eu sempre falei, até antes de a gente usar muito essas plataformas, assim, que o jornalista, ou o fotojornalista, ou o fotógrafo, o trabalho dele é resultado de toda a bagagem cultural dele, né? A forma como ele vê o mundo, são os livros que ele leu, os filmes que ele assistiu, as pessoas com quem ele conversou, os lugares que ele viajou, tudo isso junto compõe como é o olhar dele, como é a fotografia dele. Então, como você falou, hoje em dia todo mundo pode ser um fotógrafo, todo mundo está compartilhando imagens, mas uma coisa é a imagem puramente compartilhada, outra coisa é aquela imagem que a gente vê que ela foi captada com o olhar de quem tem um olhar mais apurado para a imagem, seja do ponto de vista artístico, seja do ponto de vista da informação, né, jornalístico. Então eu acho que cada vez mais precisa com que as pessoas, nós todos, tenhamos um filtro mais apurado, porque é muita informação, então a gente tem que saber filtrar, tem que saber realmente o que é importante, né? A gente sabe que tem todo esse processo de fake news acontecendo também. Então essa discussão do jornalismo hoje ela é muito ampla e, contudo, eu vejo que tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. Então, quem tem realmente um trabalho fotojornalismo bom, se destaca dentro de de tudo isso. Até facilita, porque dentro de tanta coisa, vamos dizer assim, ruim, você percebe aquilo que é bom, você percebe aquilo que é profundo, você percebe aquilo que foi feito com qualidade, com esmero, né? Então, cabe, claro, a cada uma das pessoas, de quem está acessando, ter uma peneira, ter um filtro bom para poder identificar isso. Mas eu continuo vendo como eu sempre vi o processo de passar de película para digital, de revista para plataforma virtual, sem preconceito, vendo como isso é um novo momento, uma nova oportunidade, cabe a cada um de nós fazer por onde navegar dentro de tudo isso e conseguir usar essas ferramentas da melhor maneira possível, né? Só tirar uma dúvida, vocês estão me vendo aí? Você está me vendo aí? Eu não estou me vendo aqui, mas está tranquilo, eu também não preciso me ver não, tá ok. Então. Dá para visualizar. E vai ficar gravado para você se assistir depois. Tá bom. Uma das grandes preocupações de quem envereda para o lado do jornalismo, do fotojornalismo, é justamente essa questão do existir o mercado, né, velho, para o futuro, para o fotógrafo. E eu acho que nessa conversa você tem mostrado que esse mercado ele nunca vai deixar de existir, né? Na verdade, você constrói o seu mercado. Isso, você constrói o seu mercado, é como eu estou dizendo, porque quando a gente diz assim, o mercado é muito amplo, né? Por exemplo, às vezes numa semana eu estou fazendo um trabalho autoral como esse rupestre, lá no sul do Piauí, cuja perspectiva dele é colocar em alguns editais, que eu já estou vendo, os editais, estou vendo que eles vão ser lançados, alguns projetos. Outra coisa é eu fazer, como eu falei, semana passada, um job para um hotel aqui, que eu fui lá produzir. Outra coisa, semana que vem, um amigo meu quer fazer um ensaio, porque ele está comemorando 30 anos de casamento dele, quer ir para uma praia e quer que eu faça umas imagens em preto e branco dele, do casal. Então, assim, é um mercado muito amplo. Precisa a gente ter exatamente essa desenvoltura de poder
navegar por todas essas linguagens, né? Mas eu acho que o mercado está aberto, e está aberto para quem tem um bom trabalho, para quem é profissional, continua também, porque as pessoas, a gente vê que essa, como você falou, banalização assim, da imagem e tal, no Instagram todo mundo tem imagens e tal, mas é mais para as pessoas postarem, para se ver e se mostrar também. Mas uma pessoa que vai contratar alguém para fazer um trabalho, com certeza, independente, há 20 anos atrás ou hoje, ela vai pesquisar o portfólio daquela pessoa, e hoje tem até mais facilidade. Quando ela entrar na internet, ela vai ver quem é Sóstenes, vai ver quem é Augusto, vai ver quem é Jorge. Então ela vai ter ali o portfólio da pessoa e facilidade para contactar aquela pessoa, como eu falei, né? Às vezes uma pessoa que eu nem fiz propaganda de nada, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul me liga: Augusto, eu vi o seu material na internet, estou precisando que você faça isso, isso e isso, porque eu vi que a sua fotografia tem um perfil do projeto específico que eu quero. Então eu vejo sempre um lado positivo dessa ferramenta, sabe? Uma ferramenta muito, assim, que a gente precisa saber aproveitar ela cada vez mais. É o que Léo estava falando aí, Léo, fotojornalista, o mercado de busca, né? É o mercado de busca. Isso. Então, se você tem um bom trabalho, esse mercado vai buscar o seu trabalho. Que eu acho que é uma das grandes angústias do estudante de jornalismo, pensar que não existe mais espaço dentro desse universo de popularização, mas... Eu vi isso acontecer quando diziam que não ia ter mais jornal, né? Que o jornal ia se acabar e tal, e as pessoas ficaram com medo e tal. Não, e os jornais eles estão virtuais. Todo dia eu leio a Folha de São Paulo, leio o Estadão, leio alguns jornais todo dia de manhã. Se eu não estou pegando no papel, é uma coisa, mas o jornal está lá. Grandes fotógrafos trabalham para esses jornais e tal. Então, continua, né? O trabalho em si continua. Mudou a plataforma, mudou o suporte, mudou a linguagem, mas o trabalho está aí, né? Você encontra hoje grana na internet, às vezes eu procuro no Instagram, trabalhos assim incríveis de fotojornalistas do mundo inteiro, que estão usando o Instagram como plataforma, e que produzem material em todos os lugares do planeta, né? Então, eu acho isso incrível também. Isso é outra vantagem que eu vejo dessa nova tecnologia. Antigamente a gente precisava ir numa livraria, não era toda livraria, tem que ser em São Paulo, em alguns lugares, né? Para a gente encontrar livros de fotógrafos, de fotojornalistas. Hoje em dia, se você tirar ali meia hora para você fazer uma busca, você vai encontrar grandes fotógrafos no mundo inteiro disponibilizando trabalhos, compartilhando, inclusive, propostas de trabalho. Então, você pode interagir, trabalhar coletivamente com eles também. Então, eu costumo ver sempre de um lado positivo. Claro que, como você falou, essa banalização e tal, tudo isso tem porque eu acho que é uma ferramenta muito nova e a gente está começando a saber trabalhar com ela. Então, talvez a nova geração, a próxima geração, já vai trabalhar com ela de uma maneira melhor. A gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Mas estamos conseguindo. Eu achei curioso que você falou que está fazendo um filme com celular. Eu me lembrei daquela frase de Sebastião Salgado, que é mais conservador, que ele disse que a fotografia não é fotografia, né? Eu acho que difere do pensamento da gente, fotografia é registrar com a luz. Cartier-Bresson mesmo, hoje em dia, se ele me ouvisse aqui falando que estou fazendo filme com o celular, ele já não ia mais me seguir no Instagram. Exatamente. Augusto, a gente está chegando pertinho do final e tenho duas perguntas para você. A primeira pergunta é o seguinte: o que é a fotografia na tua vida, velho? Hoje a gente comemora quase 200 anos da fotografia, 187 anos, e fala aí para a galera o que é a fotografia para a sua vida e o que é a fotografia para a sociedade. Tá. Bom, pode parecer piegas assim, né, dizer que fotografia para mim é tudo, mas é porque é mesmo. Assim, minha vida, eu vejo a vida através da fotografia. Né? Se eu vou assistir um filme no Netflix, 5 minutos de filme, se eu não gostei da fotografia, eu já não assisto mais aquele filme. É a primeira coisa que me chama a atenção quando eu vou assistir um filme, é a fotografia. Se eu não gostei da fotografia, se é só pelo enredo, eu prefiro ler um livro. Porque aí eu vou ler meu livro, né? Então, se eu vou assistir um filme, a primeira coisa que eu presto atenção é a fotografia. Então, a fotografia, ela está em tudo na minha vida. Quando eu estou na rua, eu estou andando, eu estou vendo fotografia. Todo o meu trabalho, ele é 100%, mesmo que seja na parte do audiovisual, com fotografia, né? E eu continuo com vamos dizer assim, esse amor pela fotografia dentro de mim, que eu comecei lá no curso de jornalismo, quando eu assisti uma aula de fotojornalismo e que foi falado sobre Sebastião Salgado, inclusive, Cartier-Bresson, e esses documentaristas, de escrever com a luz, né? Eu sempre tive vontade de escrever, gosto de escrever, meu pai sempre escreveu, minha mãe, eu entrei naquele curso lá de Campina Grande porque eu gostava de escrever, mas quando eu vi aquela ideia de que você poderia escrever com a luz, isso para mim me deu um start, assim, escrever de uma outra maneira, né? Escrever através da imagem, contar uma história através da imagem. Então, para mim, resumindo, assim, fotografia é contar uma história através da imagem. E isso é o que eu
meu trabalho ele é todo caracterizado por isso. Tanto é que o canal Visage está servindo para que eu conte as histórias que tem por trás desses filmes e dessas fotografias, né? Então, para mim, a fotografia é isso, é esse prazer de poder estar contando uma história, estar contando a minha trajetória também nesse planeta através da fotografia, como tem pessoas que através da poesia, através da pintura, da escultura, através da fotografia, né? E para a sociedade, nós estamos comemorando aí esses 200 anos de fotografia, a gente vê que hoje em dia, né, em 2020, como a gente falou, essa popularização da fotografia, né, o canal do Instagram e outros canais é a fotografia o tempo todo. Então a gente vê que a fotografia está mais viva do que nunca. A fotografia está mais presente do que nunca. Né? A forma como as pessoas veem o mundo é a forma hoje como as pessoas compartilham o mundo, né? Então é a imagem, né? A coisa da imagem. Então para mim continua. Tanto é que o meu canal se chama Visagem, né? Que eu sempre tive essa coisa da visão, da imagem. Então ainda bem, eu continuo com esse amor pela fotografia e quero ser fotógrafo até quando eu puder ser. Certeza. Você participou do nosso segundo evento, quando a gente retornou a Granfino, presencial. E, assim, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância de um evento de fotografia aqui em Campina Grande, que é a cidade onde você viveu muito tempo. E como foi a tua experiência participar de um evento na sua terra? Cara, para mim aquilo ali foi muito importante, eu ver e saber que você está, né, trabalhando à frente disso, junto com toda a equipe e tal, porque, cara, sempre senti falta disso, a gente sempre sentiu falta disso, né, de ter esse ambiente de fotografia onde a gente pudesse se encontrar, compartilhar conhecimento e tal. E quando daquele dia que eu fui participar, que eu encontrei César, encontrei alguns fotógrafos, você e outros lá, né, eu pude ver isso na prática, assim, 25 anos depois, isso acontecendo em Campina Grande, né, pessoas se encontrando, e eu vejo que isso agora, ó, tá tendo virtualmente, então tá sempre tendo, você vê que é uma coisa consolidada, e eu desejo que o Granfino continue fazendo isso, eu estou pronto aí para auxiliar no que precisar, sempre para participar, para trocar alguma ideia. Eu acho que é isso, a fotografia vai se manter viva. Campina Grande tem essa tradição cultural, essa tradição de arte, né, e de fotografia também. Então, parabéns para vocês, eu espero que vida longa ao Granfino e à fotografia. Certeza, e é o que eu falo para o pessoal da organização, a gente está vivendo um momento feliz da fotografia aqui na região, no Nordeste, a gente tem grandes fotógrafos, tem muita gente produzindo. As lives hoje mostram que pessoas que têm outra profissão estão colocando a fotografia na sua vida como uma forma de comunicação. E eu acredito que esse é um momento importante da nossa história. Sabe? A gente está construindo um pouco uma história que começou lá nos anos 90, né? Nicolau, com Léo, com uma série de fotógrafos mais antigos. Chico, né? E de repente, essa história está começando a dar bons frutos, inclusive na geração mais nova, né? Exato. Uma mais nova. Então, Augusto, a gente está chegando no finalzinho aqui. O Instagram daqui a pouco desliga a gente. Quando a hora ele desliga. É bom isso, né? Tem um limite, né? Tem um limite. Ele está já ali querendo aparecer o contador. E aí, de antemão, eu quero já deixar isso aqui, que é o seguinte, eu estou finalizando uma grande exposição, que é a primeira vez que eu faço uma exposição sobre a Paraíba. 100% sobre a Paraíba, né, de 25 anos de fotografia, onde eu vou mostrar algumas coisas dessa Paraíba mais profunda. Tem imagens aqui do litoral, mas tem muita coisa do interior, lugares onde muita gente nem sabe que é na Paraíba, ou tradições culturais que muitas pessoas nem conhecem. Então, mais na frente eu vou divulgar esse material e quero levar para Campina Grande, a gente fazer uma abertura dela em Campina Grande também. Vai ser uma exposição grande, com catálogo, de 25 anos de fotografia só sobre a Paraíba, essa exposição. Vai ser um presente para a gente, com certeza, esse registro do Estado. Ficaremos ansiosos aqui para ver esse projeto. Uma pessoa perguntou aí, eu acho que Alisson Crato, qual é o espírito da fotografia? Em uma palavra. Luz. Luz, certeza. Augusto, velho, muito obrigado. Foi muito massa, velho, te rever, falar contigo. Beleza, massa, Sócio. Boas lembranças dos tempos de jovem. E convidar todo mundo. Não é? Hoje um amigo meu que é fotógrafo também, Samuel, eu divulguei no Instagram que ia ter essa live, ele perguntou, Augusto, isso é um trava-língua ou é o quê? Porque ele leu lá Sóstenes, Lopes, o nome inteiro junto, né? Não, Então, velho, muito obrigado a você. Avisar o pessoal que às 8 horas a gente tem uma outra live, que é a nossa última live anunciando o evento.
O evento vai acontecer de 26 a 30 de outubro, totalmente online. A gente não desistiu de realizar o Grão Fino esse ano, diante das condições. Lembrando, o evento ele é uma promoção de professores da UFCG e da UEPB, dos cursos de Arte e Mídia e Jornalismo. Então, é uma parceria entre duas universidades. E está contando aqui com esses grandes fotógrafos para um dia todo conversando de fotografia. Eu acho que foi um grande presente para todo mundo. E, velho, muito obrigado. Muita felicidade para você. Bons trabalhos. Valeu, Sócios. Custo no Visagem, que é um trabalho que vale a pena dar uma sacada. E sigam também no Instagram, né, que só tem foto bonita. Então, para quem gosta de foto, vamos seguir a gente da gente, né? Abração, valeu, meu velho. Muito obrigado. Boa sorte aí pro Grão Fino. Valeu, um abração, hein? Para a família, que acabou de ser da pandemia. Em plena pandemia. Esse bate-papo vai ficar disponibilizado no Instagram? Vai ficar gravado aqui no Instagram do Grão Fino. Então, beleza, você pode espalhar para a galera aí, para a galera que não pôde estar, poder ver, tá bom? Com certeza. Meu irmão, só agradecer a você. Valeu. Abração, muito obrigado. Valeu. Até 8 horas da noite com mais uma live. Valeu.